Vem cá, meu pregador internacional, David. O pastor falou que ele tem outro nome, mas eu fiquei com vergonha de dizer. Ô, glória! O negócio hoje aqui vai ser assim, ó. Eita! Mais uma vez, Jesus é teu servo. Já está ungido e abençoado por ti, mas que ao abrir da boca do teu filho, a tua palavra chegue ao meu e aos nossos corações. Dá sobre ele a graça dos céus. Dá a ele a tua paz, o teu espírito, a tua calmaria. E fala conosco, Jesus, porque o Senhor é bom. Nós contamos contigo, através da vida do teu servo David, nesta quarta profética. Senhor, e as pessoas que ouviram essa palavra no YouTube, nos seus lares, nas transmissões, que possam receber a renovação do Espírito Santo para a glória de Cristo Jesus. Aplauda Jesus! Shalom, queridos. Amém? Vocês estão aí? Que lindo. O momento do louvor foi extraordinário. Eu quero, primeiramente, fazer algumas colocações. Primeiramente, na pessoa do meu pastor, da minha pastora Kelly, agradecer por me honrar com essa tribuna, um lugar onde vêm profetas para ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer pela oportunidade, meu pastor Jorge, pastor Nelson, pessoas que sempre apoiaram a minha vida, o meu ministério. Agradecer a Deus pela vida da Daniela, minha amiga que está ali, veio com seu esposo, o Anderson também com a sua família. Eu quero agradecer demais a vocês. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e desse um sorriso para ele. Dá um sorriso para ele. Diga para ele, calma, vai passar. Existe um momento da nossa vida que a morte até pode chegar. Mas eu sirvo um Deus, e você também serve um Deus, que a morte para Ele é apenas um detalhe. Eu vou repetir para você. Às vezes a gente fica temeroso, temerosa. Chegou o momento da morte, e há um desespero tão grande, e a gente não sabe mais o que fazer. Mas o meu Jesus e o teu Jesus garante uma coisa dizendo, ela não está morta, ela está apenas dormindo. Eu quero te dizer uma coisa, em meio à tribulação, Deus se levanta ao teu favor. Olhe para mim, eu vou precisar de 35 minutos da sua atenção, amém? Amém? Então se coloque sobre os seus pés, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 5, do verso 21 em diante. À medida que você for encontrando Marcos 5, 21, você me dá um sorriso que eu retribuo o sorriso, amém? A Bíblia vai dizer que um coração alegre aformoseia o... Então, me dá um sorriso que eu te retribuo ele. Marcos capítulo 5, do 21 em diante. O Anderson já me deu um sorriso, já devolvi para ele, o Ari também. Então dá um sorriso para quem está do seu lado, alegra ele aí. Talvez o dia dele foi bem turbulento. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado e fala, calma, vai passar. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Então todos acharam, né? E diz assim a palavra de Deus. E depois Jesus outra vez atravessou de barco para o outro lado. Muitos se ajuntaram a ele e ficaram à beira do mar. E eis que chegou um dos dirigentes da sinagoga, por de nome Jairo, e ao vê-lo, prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe incessantemente, dizendo, a minha filha está acamada, à beira da morte. Suplico-te que venha e lhe imponhas as mãos para que ela seja curada. E viverás. E Jesus foi com ele. E muitas das pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Repita comigo, 12 anos. Isso. E tinha sofrido muito com muitos médicos. E tinha despendido tudo a quanto possuía. E de nada melhorava, antes só piorava, cada vez mais.
Depois de ouvir falar de Jesus, veio por detrás e por entre a multidão e tocou-lhe as suas vestes, pois dizia: se tão somente em suas vestes eu tocar, sararei. E logo depois ele se secou a fonte do sangue, e ela sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. E Jesus, sabendo que imediatamente de ti saía virtude, voltou-se para o meio da multidão e perguntou: quem tocou em minhas vestes? E os discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta e pergunta quem lhe tocou? E ele olhava ao redor para ver quem havia lhe tocado. Mas a mulher, tremendo e temendo, sabendo o que lhe havia a fazer, se aproximou-se e se prostrou diante dele, dizendo-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, vai, a tua fé te salvou e te curou. Sê tu curada deste mal. Então, quando ele ainda falava, vieram alguns dos dirigentes da sinagoga que estavam na casa de Jairo e diziam: a tua filha está morta, porque ainda importunas o mestre. Então logo Jesus ouviu aquelas palavras, dizendo ao principal da sinagoga: não temas, tão somente crê. Então vira para quem está ao teu lado e diga: não temas, tão somente crê. Isso. E não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João. E chegaram à casa do principal da sinagoga, e vendo o alvoroço, e também os que choravam e pranteavam muito, e disse entre eles: pior coisa é o alvoroço, porque estás chorando? A menina não está morta, apenas dorme. O versículo 40 é a chave da tua vitória. E com risos escarneciam dele, mas depois de fazer todos saírem, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entraram aonde a menina estava deitada. Tome teu assento. Marcos capítulo 5, um texto a qual muito me empolga, e quando eu estava estudando isso aqui, Deus abriu a minha visão de uma forma extraordinária. Eu queria me apegar ao tema da nossa campanha, que vai dizer: os céus se abrem quando a porta do quarto está fechada. Repare que no versículo 40, as pessoas estão zombando do meu e do seu Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que dentro do quarto vai acontecer alguma coisa. Ele vai colocar a mãe, o pai e aqueles que eram íntimos deles dentro do quarto. Só que agora, antes de eu começar a ministrar para você, eu queria trazer uma pequena introdução para a sua vida, para que você pudesse entender como que nós iremos chegar à conclusão desse texto. A Bíblia vai dizer para mim e para você, em Marcos capítulo 4, que Jesus está ensinando algumas parábolas, a do semeador, a do grão de mostarda, e assim vai. Jesus está gastando a sua vida, Jesus está gastando o seu tempo para colocar um norte naqueles que estão ouvindo para Ele. Eu quero te dizer uma coisa: quando você gasta o teu tempo com as coisas de Deus, você está dando destino para pessoas. Quando você está gastando o seu tempo com as coisas de Deus, pessoas são orientadas e são guiadas pelo Espírito de Deus. Agora a gente começa a entender que quando Jesus ensina, as pessoas param e entendem o que Ele está falando. Só que uma coisa me chama muita atenção, porque quando Jesus termina, a Bíblia vai dizer que Ele vai se retirar. Diga, se retirar. Isso, a Bíblia vai dizer que Ele vai se ausentar com os seus discípulos. E Jesus dá uma ordem. Eu acho lindo que Jesus tem propósito para tudo em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que a ordem é que possamos atravessar para outra margem. A Bíblia vai dizer que o meu Jesus está cansado, e a Bíblia vai me mostrar que dentro do barco o meu Jesus vai descansar. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que dentro do barco Jesus vai a encontrar um refúgio para que ele possa descansar. E o que eu trago para a minha vida e para a sua vida? Dentro do nosso barco
em meio a grandes tribulações, olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus está dentro dele. A Bíblia mostra para mim e para você que Jesus está descansando dentro do barco e todas as pessoas que estavam ali, seus discípulos, estão indo em direção aonde uma ordem de Jesus foi dada. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que existiam outros barcos que estavam seguindo aquele que muda destino. Eu quero te falar uma coisa: quando você começa a fazer o que Jesus manda, outras pessoas irão te seguir para que você possa mudar destinos. Olhe para mim, entenda isso. Não, é inevitável. Nós temos 2 regulamentos dentro de uma vida cristã. Ou você vai ser um influenciador, ou você será influenciado. Não adianta, não tem o meio termo. Com Deus, ou eu influencio, ou eu dou lugar à minha carne e eu deixo que as coisas do mundo me influenciam. Então, só que nesse momento, Jesus, Rosângela, está descansando no meu barco. Só que a Bíblia vai dizer que em meio ao descanso do mestre, vem uma tempestade. Olhe para mim, deixa eu te falar uma coisa. Não quer dizer que Jesus está no teu barco, que ele vai te ausentar das tempestades. Vou repetir, porque eu acho que só 2 pessoas pegou. Não é porque Jesus está dentro do seu barco, ele não vai ausentar a tempestade chegar dentro dele. Mas calma, fique tranquilo, fique tranquila. No meio do turbilhão da tempestade, aquele que garante a vitória está dormindo, mas vai se levantar. Olhe para mim. A Bíblia vai revelar para mim e para você que Jesus está descansando. Diga, descansando. Isso, ele está dentro do teu e do meu barco, descansando. Só que acontece uma coisa, Marisete, que é comum em nosso meio. No meio da tempestade, aparece um intrusão chamado medo. Ele é aquele intrusão que machuca demais a nossa alma. A Bíblia mostra para mim e para você que em meio ao medo, em meio à tribulação dentro do barco, os discípulos perdem a estabilidade e vão acordar Jesus. Eu quero te falar uma coisa: em meio às suas tribulações, em meio aos teus tormentos, a gente muitas das vezes vai acordar Jesus, mas ele já mostrou para a gente o que a gente precisa fazer. Olhe para cá, me dê a sua atenção. A Bíblia mostra para mim e para você que eles chegam e falam assim, ó: mestre, não te importa que pereçamos? A Bíblia vai dizer que ele se levanta em meio à tormenta, ele se levanta em meio à tempestade. E a gente estudando um pouco, a gente já até ouviu sobre braço de mar, mas ouvido é a primeira vez. É a primeira vez que eu vejo o mar, o vento, o tempo ouvir uma ordem. A Bíblia vai dizer para mim e para você que ele vai dizer: vento, acalma-te, mar, cala-te. E a Bíblia vai dizer que a tempestade que estava importunando o meu medo e o teu medo vai fazer assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa. No meio da tua tempestade, no meio do teu medo, ele vai se levantar com o braço forte para dizer que ele acalma o vento e acalma a tempestade. Agora, a Bíblia vai dizer que eles estão paralisados, Rodrigo, e vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Só que agora, Rosângela, ele vai sair para as regiões oeste, as regiões gentílicas. E uma coisa me chama muita atenção, que ele vai chegar na região de Gadara. A Bíblia vai dizer que quando ele repousa em Gadara, eu fico imaginando o plano perfeito de Deus. Eu acabei de falar de autoridade e agora eu vou falar de libertação.
Jesus tem uns planos que somente Ele consegue fazer. Ele mostra a autoridade que Ele tem sobre o mar, e agora Ele mostra o amor pela alma numa libertação. A Bíblia vai dizer para mim e para você que quando Ele chega nas regiões de Gadara, Ele desembarca, coloca o pé nas terras de Gadareno, e Ele começa a caminhar. E a Bíblia vai me dizer que existia um endemoniado que se cortava, se machucava, quebrava correntes e grilhões e tinha legiões de demônio dentro dele. E a Bíblia vai dizer que o próprio demônio vai dizer que Jesus iria o importunar. Você consegue entender que o reino espiritual é muito mais real do que o mundo físico? Você consegue entender que os demônios reconhecem que Jesus é soberano e muitas das vezes a gente não consegue entender isso? A Bíblia vai dizer que quando o endemoniado chega diante de Jesus, Jesus não fala nada. Ele se prostra e ele começa o diálogo. Ele vai dizer: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente. Demônio que atormenta, não é Jesus que atormenta. Você consegue entender a realidade da dimensão do poder do Deus que você e eu servimos? Você consegue entender? Porque a Bíblia vai relatar para mim e para você que Jesus só fala assim: qual é o seu nome? E ele vai dizer: legião, porque nós somos muitos. E ele vai pedir uma coisa para o meu Jesus e para o teu: não me mande de volta para o inferno. Nem os demônios querem voltar para lá, e muitas das vezes a gente quer se lançar para lá. Nem os demônios querem voltar para o inferno, e a gente quer ir a passos largos. A Bíblia revela para mim e para você que Jesus dá uma ordem, que eles possam entrar na manada de porcos, e vão cair ao precipício. E a Bíblia vai mostrar que um amor incondicional de um homem chamado Jesus vai trazer a libertação para uma pessoa que ninguém conseguiria libertar. Eu quero te falar uma coisa. Esse maior inspirador de nós, Jesus, nos chama hoje para que nós possamos libertar pessoas que não podiam ser libertas. Esse Jesus nos chama hoje para que com autoridade, unção e poder nós possamos proclamar o nome dEle, para que pessoas sejam libertas, direcionadas a destinos e possam viver algo extraordinário. Olhe para mim. A Bíblia continua dizendo que as pessoas daquela cidade que conheciam o menino, e eu tomo a nós como exemplo, que outrora éramos endemoniados, moribundos, pessoas sem destino, pessoas que viviam ao seu bel prazer, e as pessoas chegam e observam que ele já estava diferente. Eu quero te falar uma coisa: aqueles que nunca deram credibilidade ao teu ministério vão ter que ver Deus fazendo algo extraordinário na tua vida. A Bíblia mostra para mim e para você que quando aqueles homens chegam até Ele, eles ficam perplexos. Eles não acreditam que aquele menino, aquele jovem, aquele homem está liberto. Mas a primeira coisa que uma pessoa ingrata, pastor Jorge, vai fazer, ao invés de eu chegar Jesus para perto de mim, eu não tenho visão, eu não tenho propósito, e eu vou pedir para que Jesus saia da minha cidade. Pessoas que não têm visão, para que possam reconhecer que o mestre faz algo extraordinário, ao invés de pedir para ele ficar, vão pedir para ele se ausentar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ó, o que você quer que ele faça? Que ele vai ou que ele fique? Que ele vá ou que ele fique contigo com a unção, com a graça, com o poder que ele pode liberar sobre a tua vida? A Bíblia mostra para mim e para você que a partir desse momento de libertação, no plano de Jesus, aparece para mim o primeiro evangelista. A Bíblia vai dizer que ele está tão empolgado com a graça que ele recebeu, com o poder e a virtude que veio sobre ele.
que quando Jesus entra no barco, ele vai correndo, ansiando e dizendo, eu quero ir contigo. E Jesus fala, não. Ainda não. Olhe para mim. Sabe por que Jesus não deixou ele ir com ele? Porque aqueles que não acreditaram em você precisam ver primeiro o que Deus fez na tua vida. Antes que eu suba no altar, eu preciso aprender. Antes que eu possa derramar, eu preciso transbordar. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que Jesus fala, não, fique e anuncie a eles. E fala o que eu fiz e o que pode acontecer com eles também. Tem pessoas que não acreditam no teu ministério. Olhe para quem está do seu lado e fala, eu acredito em você. Mas fale para ele mesmo, eu acredito em você. Sabe por quê? Porque as pessoas conheciam o seu velho homem. Só que agora, elas esperam que um tropeço aconteça na sua nova natureza. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Quando a libertação genuína chega, pode o vento, pode a tempestade, pode os demônios, mas Deus garante a tua permanência na presença dEle. Ele garante a permanência na presença dEle, porque Ele conhece o teu coração. Agora, a Bíblia vai dizer que aquele jovem sai a pregoar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer que ele faz coisas extraordinárias naquela cidade. Agora, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Jesus pede para outra vez atravessar o mar. E agora ele volta e chega nas regiões de Cafarnaum. Agora vire para quem está do seu lado e diga, está preparado? Agora eu vou começar a pregar para você, amém? A Bíblia revela para mim e para você que quando Jesus coloca os seus pés no porto e ancora o barco, um ato de humildade me chama a atenção. A Bíblia vai dizer que um dos principais da sinagoga não chega por causa do título, não chega por causa da influência, mas chega por causa da humildade diante de Jesus. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele vai fazer é se prostrar e dizer, Senhor, rogo-te, peço-te, eu te imploro, a minha filha, ela está morrendo. Eu te peço ajuda. E eu nunca vi e nunca vou ver o meu Jesus rejeitar um coração contrito e quebrantado. A Bíblia vai relatar para mim e para você que a menina, a filha de Jairo, tinha 12 anos de idade. E uma coisa muito interessante, que existe uma mulher no meio do caminho, com 12 anos no meio de uma enfermidade. E isso embaralha muito a minha mente, Rosângela. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que Jesus de bom grado, ele se dedica, ele vai até a casa de Jairo. Só que há uma multidão o apertando. Esse apertar é comprimir para baixo. Jesus não conseguia caminhar. Estava difícil. Era como se tivesse 20, 30 pessoas em cima dele. E ele tentava ir para frente, dava 2 passos e voltava 4 para trás. E não dava, e não conseguia. E a Bíblia vai relatar para mim e para você que aparece uma mulher inusitada no meio do caminho, no meio da história. Só que, Rodrigo, ela não podia estar naquele lugar, naquele ambiente. Levítico capítulo 15, do versículo 19 em diante, ele vai mostrar para mim que existem umas leis mosaicas que Deus estabeleceu, que uma mulher não poderia estar no meio das pessoas quando estivesse com o seu fluxo. Só que da mulher, do fluxo de sangue, já não era mais fluxo, era uma hemorragia, aonde ela já estava doente, e ali ela era impura todos os dias da sua vida. Eu quero te falar uma coisa e chamar a sua atenção. Eu queria saber até onde vai a sua fé para poder tocar no Mestre. Até onde vai a sua limitação? Até onde vai a tua vontade? Até onde vai o teu anseio real?
A Bíblia vai dizer que ela ouviu falar nele. A fama dele, Ari, já estava tão propagada que ela coloca no coração dela e o inflama, dizendo: se tão somente eu não preciso nem tocar nele, eu vou tocar naquilo que ele veste e eu vou ser curada. Olhe para mim. Será que a nossa fé está inabalável desta forma? A Bíblia mostra para mim e para você que Jesus está caminhando em direção à casa de Jairo. Está sendo demorada. O caminho é dificultoso. As pessoas estão oprimindo Jesus. Só que em meio a essa multidão, em meio a esse ambiente, onde as pessoas tocavam sem propósito, tocavam sem vontade, tocavam sem aquela vontade real de ganhar alguma coisa dele. A Bíblia vai dizer que, por um momento, ele sente que virtude dele sai. Olhe para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele e fala assim: vamos comigo arrancar a virtude de Jesus? Não, mas fala legal, vamos arrancar a virtude dele hoje? Arrancar a virtude dele é arrancar o milagre. Arrancar a virtude dele é aquilo que eu, meu pastor, ninguém aqui pode te entregar. Arrancar a virtude dele é dar um passo além daquilo que eu consiga. Arrancar a virtude dele é ir além do que as minhas forças humanas compreendem. A Bíblia mostra para mim e para você que quando ela toca, ele para, olha para trás e solta uma frase: quem me tocou? E eu fico imaginando Pedro um pouco mais, Rodrigo? Pedro mais incisivo, meio agoniado, porque estava perto do mestre, dizendo assim: Jesus, tem um montão de gente te apertando aí, tu está perguntando quem te tocou, está difícil. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso e fala: mas o toque foi diferente. E ele fala de novo: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Para tocar nele tem que tocar com o coração. Para tocar nele tem que tocar com a alma. Porque para arrancar a virtude dele, não dá para tocar como humano, e sim como filho. Aquele que vive diretamente da vontade dele. A Bíblia mostra para mim e para você que quando aquela mulher toca na orla do seu manto, e ela vai se revelar, e ela tem medo, e uma coisa me chama a atenção, é que quando ela descobre o coração dela todo para Jesus, Jesus só olha para ela e fala: filha, calma, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, calma. Eu não sei como é que tu entrou aqui hoje. Eu não sei qual é o toque que você precisa dar nele. Mas eu quero te falar que a oportunidade é agora, ele está passando aqui. Toca nele. Mas não toca por tocar. Toca com a alma. Toca com o coração. Sabe, só ele sabe como é que a gente entra dentro do nosso quarto. Só ele sabe como é que está a nossa alma. Às vezes eu estou aqui em cima, mas eu estou quebrado. Às vezes você está aí sentado e está quebrado. Mas sabe o que acontece? Quanto mais quebrado, mais humilhado, é o momento em que ele vai intervir ao teu favor. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente é durão. A gente fala: não posso mostrar para ninguém a minha fraqueza. Mas ele está vendo. Ele está vendo a tua fraqueza, sabe por quê? Porque às vezes você fala assim: Jesus, eu até queria fazer, mas eu não estou tendo tempo. E a gente está numa série de estudos, e o Rodrigo costuma lecionar para a gente. E ele vai dizer, um escritor bem famoso vai dizer que o entretenimento é o maior ladrão do nosso tempo.
A gente prefere rolar a tela do que ajoelhar para orar. A gente prefere ficar no WhatsApp do que ler pelo menos 20 minutos. A gente prefere ficar olhando TikTok do que falar assim, ó, deixa eu fazer o meu momento com Deus. Sabe, essa mulher me dá uma lição de moral. Essa mulher não podia estar naquele ambiente ali. Ela não podia ter chegado ali. Só que ela vai colocar no coração dela um propósito tão grande, tão extraordinário, que o nome dela é lembrado até hoje. A gente prega dela até hoje. Ela não tem nome. O nome dela é a mulher do fluxo de sangue. Mas eu quero te falar uma coisa. Ela foi curada. Tu quer ser também? Ela foi curada. Tu também quer ser? Olhe para mim. Vamos colocar na balança. Jairo com a sua filha. O primeiro ano de vida daquela menina, uma festa. Coisa linda. Amigos, parentes, festa, bolo, alegria. A filha de Jairo está celebrando o ano de vida. A mulher do fluxo de sangue está lá, isolada, chorando e sangrando. Quinto ano da filha de Jairo. Jairo está se alegrando. A minha filha fez 5 anos. E essa mulher está há 5 anos sangrando. A minha filha fez 10 anos. É festa. Que legal. Chama todo mundo. Chama a congregação. Chama a sinagoga. 10 anos sangrando. Sem ninguém ver ela. 12 anos. A minha filha fez 12 anos. Que legal. Vai ter uma festa. Jairo convida todo mundo. Olha, se alegrou. 12 anos sangrando. No canto. Só que ela coloca no coração, no 12º ano. Se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curada. Eu quero te dizer que, com isso, qual é a sua maior motivação para tocar nele? Ou eu toco com a mão, ou eu toco com a alma. A gente precisa entender. Agora, passando desta mulher, eu dou um salto contigo. E a Bíblia vai dizer que quando acaba de falar com ela, e Jesus libera o destino dela, para que ela possa viver feliz, curada, sarada, cheia do poder de Deus, as pessoas chegam com a notícia ruim da casa de Jairo. Por que você importunas o mestre? A sua filha está morta. Cara, quem é pai, quem é mãe, já pensou uma notícia dessa? Eu fico imaginando o Jairo tão empolgado, do nada ele... Aí eu fico vendo Jesus, calma, levanta, tão somente crê. Para todo dia mal, Jesus vai fazer você se levantar e vai dizer para você não temer, e é para você crer nele. É para você crer nele. A Bíblia mostra para mim e para você que quando Jesus se apresenta ao ambiente, Jesus começa a dar algumas ordens e são chaves para nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Jesus tira todo mundo de dentro da casa. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, no meio da multidão, no meio da confusão, Jesus não faz milagre. No meio da multidão e da confusão, ele não faz, não. Ele coloca todo mundo para fora. Ele prepara o ambiente para que o ambiente receba o milagre. A Bíblia vai dizer que ele dá uma ordem. Quem entra na casa? A mãe, o pai e os íntimos dele. Quer ver milagre acontecer? Seja íntimo dele. Se ausenta todo mundo. Sai todo mundo. E a Bíblia vai dizer que ele abre a porta e ele fala, venham,
Entra a mulher de Jairo, entra Jairo, entra Pedro, entra Tiago e entra João. E ele fecha a... Quem está lá fora não vai viver um ambiente de milagre do quarto. Sabe por quê? Porque quando as portas do quarto se fecham, os céus se abrem lá dentro. Aí agora sim acontece o milagre. A Bíblia vai dizer que quando dentro daquele ambiente, ele se assenta do lado da menina, pega na mão dela. Eu fico imaginando na minha mente fértil de pregador, ele acaricia a mão dela, ele olha para o rosto dela e alisa o rosto dela. E eu fico imaginando, filha, eu sei que você foi, mas tu volta. Porque para mim tu está dormindo, para eles você morreu, mas eu te trago de volta porque eu sou a vida. A Bíblia vai mostrar que ele vai dizer, habita cume, eis que te digo, menina, levanta-te. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, o que você precisa que ressuscite hoje? Fique de pé em nome de Jesus. Olhe para mim. Me dê 3 minutos da sua atenção. Feche teus olhos e imagine um quarto. Um quarto. Isso. Feche teus olhos. Dentro desse quarto precisa acontecer um milagre. Só que o David não sabe que milagre você precisa. Mas você sabe qual milagre você precisa. Quem está no quarto agora é você e o mestre. Olhe para mim agora. Você pensou direitinho qual é o milagre que você precisa? Eu tenho 2 coisas para te dizer. Só vai depender de você para o milagre acontecer. Mas Deus me impulsionou a ministrar na sua vida hoje. E o Espírito me direciona para dizer algo à tua vida. Eu não sei como você entrou aqui dentro hoje. Eu queria que você se rendesse a Ele. Feche teus olhos, porque eu vou te falar uma coisa muito séria. A primeira coisa que o diabo quer fazer na nossa vida é a distração. Ele quer tirar o nosso foco. Eu quero te dizer, você é um príncipe e uma princesa de Deus. Só que ele quer dizer o contrário de você. Eu também passo os meus dias maus. E a minha família sabe que eu me jogo no chão e começo a chorar em clamor ao meu Deus. Mas é normal a gente passar as nossas tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende, porque eu venci o... Você que está vivendo um dia mal, vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Quem é o primeiro valente? É o dia mal. Aqui é o quarto do milagre. Quando o primeiro valente aparecer, aparece 2, 3, 4. O dia mal é triste. A gente estava pensando em parar. David, eu queria parar, mas depois desse dia mal aí, eu vou entrar no quarto e eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Posso ver. Hoje o teu milagre vai chegar. As promessas sabe? Sendo liberadas. Se desarma. Se desarma e fala assim, ó: Jesus, eu não estou nem aí para quem vai me olhar, Jesus. Eu só quero viver o meu milagre. Eu estou dentro do teu quarto agora. O quarto é quarto de milagre. O quarto é quarto de milagre. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer.
Eu posso. Posso ver as promessas. Vai ser liberada como uma chuva na tua casa, uma chuva na tua vida, no teu ministério, no teu trabalho. Sendo liberadas sobre mim. Canta com a tua alma, canta porque ele vai chegar hoje. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Ele vira cativeiro, ele muda história, ele faz um destino novo. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado. Foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali. O Senhor está botando de pé essa situação que te impedia. O Senhor está tirando esse medo da tua vida. O Senhor está tirando essa insegurança da tua alma. O Senhor está dizendo para você: se levante hoje, toque no Mestre, porque o Mestre tem cura para a tua vida hoje. Começa a liberar a palavra e começa a dizer como aquela mulher disse: se eu for lá, então somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. O milagre não está com você não, não está com o pastor não está com os pastores aqui não. O milagre está com Jesus. Meu Deus. Irmão, eu vou desafiar você, sai do seu lugar. Eu vou desafiar você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Deus está falando, tem cura aqui hoje. Tem porta aberta aqui hoje. É para quem sabe ouvir a voz de Deus. O Senhor tem resposta para você aqui hoje. Irmão, já vem à frente, já pega na mão de alguém. Já pega na mão de alguém. Já segura na mão de alguém. Meu amigo, como é que é teu nome? Oi? Edmo. Você ficou aqui, você foi o único que ficou. E por causa que você ficou aqui, Deus manda te dizer, Deus tem resposta para você. Você vai sair daqui com uma chave. Algo que Deus está abrindo para a tua vida hoje. Uma porta Deus está abrindo sobre a tua vida.
Eu não sei qual é a porta, mas Deus manda te dizer: tem uma porta que está sendo aberta no mundo espiritual e no mundo físico. Você entrou aqui, hoje parecia que estava tudo impedido, e Deus manda te dizer: hoje as muralhas estão caindo por terra sobre a tua vida. E Deus manda te dizer ainda: olha, comece a dar as mãos para essa mulher e orar junto. Você vai orar junto com essa mulher. Pode parecer loucura, mas você, quando começar a orar com ela, mesmo que você diga assim: eu não sei como, me ajuda, você vai começar a orar. Você vai ver o que Deus vai começar a fazer. Dentro do seu quarto, você vai começar a dizer que aquilo que estava morto vai começar a sobreviver, vai começar a ter vida. O que estava paralisado vai começar a ter vida, e você vai ver que, olha, até de morte o inimigo te jurou, mas Deus manda te dizer: homem, ei, o inimigo não vai tocar em você, porque o que Deus tem para a tua vida, você vai salvar muitos ainda, inimigos que você tem, inimigos declarados. Tem pessoas que são inimigas declaradas sua, e Deus diz assim: eu coloco anjos ao teu redor, te guardando, te protegendo. Quem tem te guardado sou eu. Quem tem te protegido sou eu. O Senhor está te dizendo: eu tenho te protegido. Coloca-se na minha posição, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu creio, irmão. Ei, o Senhor está seguro na tua mão aí. Ei, irmão, Deus está seguro na tua mão, assim como esse irmão, esta irmã está seguro na tua mão. Deus está dizendo para você assim: segura na mão dessa pessoa aí, porque o Espírito Santo está seguro na tua mão. E o Senhor está dizendo: você não vai sair daqui sozinho, você não vai sair daqui só. O Senhor está seguro na sua mão aqui hoje, te ajudando, te fortalecendo, te capacitando, te dando direção, mostrando para você o caminho certo. Se alguém diz para você não tinha jeito, Deus está dizendo, assim como Ele disse: ei, não temas. Ele disse para Jairo, Ele está dizendo para você: não é para você temer, porque Deus vai entrar na tua casa hoje. E Deus é Deus de resposta. Esse Deus de resposta está entrando com resposta para você hoje. Pessoas estão saindo daqui com resposta de Deus hoje, porque é o Senhor Deus de resposta. Como Ele disse àquela menina: Talita cumi, se levanta. Tem coisas que estavam paralisadas, e Deus vai colocar de pé hoje. Pessoas que estavam do lado de fora, pensando que as suas coisas paralisaram, vão ter que abrir a porta para ver o milagre na tua vida. O que Deus vai fazer sobre a tua história. Deus está fazendo movimentar de novo. Deus está dizendo: vai movimentar de novo. Tem milagre sendo movimentado 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 de novo na tua vida. E se você acredita, glorifica o nome do Senhor aí. Seja renovado nesta noite. Eu declaro: seja renovado nesta noite. Eu declaro: Deus já começa a renovo no teu corpo. Ei, Deus começa o renovo no teu corpo, na tua carne. Deus renova o teu corpo hoje. Mais baixinho um pouquinho aí a bateria. Segure aí.
seja o teu nome. Você precisa pedir a Deus discernimento de línguas. Muitas vezes a gente escuta e você não está entendendo que Deus está querendo te dar discernimento de línguas. E você está ouvindo e não está entendendo. Não é com qualquer um que Deus vai falar. Deus quer falar, mas Deus também precisa dar discernimento. Talvez Deus vai falar com alguns em línguas, e talvez Deus vai dar a outros o discernimento da língua. E a gente precisa entender que Deus está querendo algo sobre nós. Deus quer nos usar. Igreja do Senhor, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Mas nós precisamos sair desse lugar de comodismo, desse lugar de estagnação, desse lugar de ferimento, desse lugar de medo, desse lugar de insegurança, desse lugar onde você olha e diz, está normal. Não, Deus está dizendo, eu quero te levar a um lugar mais alto, a um lugar de uma profundidade, de maior intimidade com Ele. O Senhor quer te levar a um lugar onde você vai ter confiança, onde você vai ter a certeza que é Ele que está falando contigo. E quem tem certeza, até em cima das águas, você vai andar. Você vai ter certeza que você vai sair do barco e a água vai virar terra, vai virar lugar seguro, porque você vai andar olhando para Ele. Você vai entender que é Ele que está te chamando. Você precisa entender que é na confiança com Ele que você vai andar. Você está com medo da tempestade. Você precisa sair desse lugar de insegurança. O problema é que as tempestades da vida estão te segurando. E aí morte está chegando e você está paralisando. A insegurança está chegando e você está olhando com medo. E Deus está dizendo, está na hora de viver experiências novas. Está na hora de viver algo novo. Mas tem que ser com fé, para que o meu nome seja glorificado. Eu declaro, irmão, toda corrente que estava prendendo a tua mente, caia por terra hoje. Toda insegurança que estava hoje bloqueando a tua mente, caia por terra hoje. Tudo que prendia os teus ouvidos, caia por terra hoje. Eu declaro que a voz do Espírito Santo venha soprar sobre os teus ouvidos, que você venha ter mais fé, que você venha ter mais segurança, que esta palavra venha cair em boa terra no seu coração, que aquilo que foi ministrado aqui hoje venha cair em boa terra no seu coração, e o nome do Senhor seja glorificado. Que 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 o nome do Senhor seja glorificado. Dá glória a Deus. Dá aleluia. Dá glória a Deus. Dá aleluia. Dá glória a Deus. Dá aleluia aí. Tira um minuto. Dá glória a Deus. Dá aleluia. Não deixa nada atrapalhar o que Deus tem para fazer na tua vida. Diga aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. 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 Eu pergunto aqui essa noite, alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém aqui esta noite que quer voltar para o Senhor? Hoje é a noite propícia para isso. Porque depois de tudo aquilo que a gente ouviu, não adianta nada a gente ouvir isso, sair com essa palavra, mas não ter o dono da palavra. Que se essa palavra fizer efeito na tua vida e o dono dessa palavra não estiver na tua vida, não adianta nada. A gente precisa sair com ela. É ela que faz a diferença, mas o dono dela precisa estar conosco. É ela que faz a diferença. Todos nós já estamos com o dono dela? Então tá bom. Lembrando que depois que sair daquela porta para fora, irmão,
a responsabilidade é nossa, é ou não é? Vamos voltar para o nosso lugar dando glória a Deus.